paz de Deus esteja na vida de cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo. Meus amados irmãos, a palavra de Deus, ela tem se tornado frequentemente profecias cumpridas nesses dias. Nós temos visto, todos os dias nós vemos uma profecia da palavra se cumprir. E isso é um alerta para nós. É um alerta porque o reino do céu, ele já se aproxima e se aproxima com muita força. Deus tem pressa. Então, mais do que nunca, os nossos olhos têm que estar abertos para a palavra de Deus. E eu quero compartilhar com vocês uma palavra. E eu gostaria até que, se for possível, você anotasse, você escrevesse, você recortasse esse pedacinho desse vídeo, mas que de maneira nenhuma você esquecesse que nós vamos ler. É um alerta. É um alerta. Um alerta de quem? Um alerta de Deus para a nossa vida. Essa passagem que eu vou ler agora nas Escrituras, elas vão de porrada, digamos assim, de marreta mesmo, contra tudo que se opõe ao Evangelho. Tudo. Então, quando a gente conhece a palavra de Deus e conhece o caminho de Deus, essa é uma das palavras para todos os dias nós termos gravado em nossos corações. E se encontra no livro de Gálatas, o capítulo 1 e o versículo 10. Olha o título, ó. O Evangelho que Paulo recebeu e pregou. Eu não posso falar um evangelho diferente. O evangelho que Paulo anunciou é o verdadeiro evangelho, porque foi Jesus Cristo que entregou a ele. E é esse evangelho que eu devo anunciar. Mas alguns, eles procuram se aproveitar da palavra, então eles não se preocupam com as almas, para onde elas vão, mas em si em agregar o máximo de pessoas, e pessoas que não, na maioria das vezes, não se interessam em conhecer o mandamento de Deus. Porque é muito importante que você busque a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, para que ninguém venha a te colocar laços, mesmo você conhecendo a palavra. Então, o que diz a Escritura? Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? O que o apóstolo, sendo usado pelo Espírito de Deus, passa para nós nessa mensagem aqui? O Senhor Jesus nos passa nessa mensagem aqui. Que quando o apóstolo Paulo começou a pregar, ele tinha muitas barreiras. E uma delas é que Deus levantou ele para anunciar o Evangelho para aqueles que não são judeus, que não são israelitas, outros povos, outras nações, incluindo a nossa nação brasileira. Então veja que ele tinha uma missão muito árdua nas mãos. Só que o povo de Israel, os judeus, eles não aceitavam. Eles não aceitavam aquilo. Como um homem de Deus, o judeu, vai se misturar com outros povos, sendo que o Deus deles era o Deus que tirou eles do Egito, o Deus que falava com eles ali, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. E aí o apóstolo Paulo olha para o povo de Gálatas e manda esse recado de Deus para eles. Que ele estava procurando agora o favor de Deus ou dos homens. Porque o que foi que Deus colocou no coração dele para ele anunciar? O Evangelho do Reino de Deus. E o Evangelho do Reino de Deus, ele não veio para me agradar. Ele não veio, o Evangelho de Deus, ele não vem para me agradar. Eu não pego a palavra e eu adapto ela na minha vida. Não funciona assim. Isso não é o Evangelho. É eu que tenho que me moldar por ela, pela palavra de Deus. Eu não posso querer trocar a verdade de Deus pelas minhas vontades. Então o apóstolo Paulo, ele fala nessa mensagem aqui, e de maneira extraordinária, Deus nos ensina até hoje, através daquele conselho, porque a palavra de Deus é viva para isso. E ele continua, ou procuro agradar a homens. O que ele está dizendo aqui, meu amigo? Ele está procurando agora agradar homens? Que evangelho foi esse que ele está anunciando? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Olha que sério. Olha que sério que está escrito na palavra de Deus. Que quando alguém vive para agradar os homens, ele não serve a Cristo. Olha que coisa, meu irmão. Olha que entendimento que o apóstolo Paulo recebeu de Deus.
E Deus é maravilhoso que deixou aqui cravado na palavra dele, que quando o homem vive para agradar os homens, ele não serve a Cristo, porque o Evangelho ele não vive para nos agradar. O Evangelho veio para nós mudarmos e passarmos a agradar a Deus. Então, você tem que mudar, eu tenho que mudar para agradar a Deus. E assim vivermos para fazer a sua vontade. Olha que entendimento. Olha que entendimento do poder de Deus. E ele estava decepcionado com esse povo aqui de Gálatas, porque eles começaram muito bem na fé, começaram a seguir a palavra de Deus pela fé, a crer em Jesus pela fé. Eles creram em Jesus Cristo pela fé. Só que aí eles quiseram colocar a religião, o judaísmo nele. Eles queriam colocar coisas que tiram a fé e fica a tradição dos homens. É sério isso. Eu não posso tirar a minha fé de Jesus e colocar religião na minha vida, ou seja, tradições de homens. Ele continua: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Não é segundo o quê? Homem. Então, o que ensina a palavra, ele não deve se basear no que o homem ensina, e sim no que a palavra diz. Deus jamais mudou. Deus jamais vai mudar. Então, por que eu vou trocar a palavra dele? Por que eu vou querer tirar um versículo daqui e dizer que isso aqui não serve mais? Para agradar alguém? Não posso. Se eu procurar pregar para agradar alguém, ensinar a palavra para agradar alguém, eu não estou servindo Cristo. Então, é um alerta isso aqui. Um alerta para você que ora, para você que está buscando a Deus, para você que quer conhecer mais de Deus, para você. É um alerta para você. Que se você está num lugar onde alguém diz que prega a palavra de Deus e ele só fala coisas para te agradar, ele não fala o evangelho, e às vezes esses eles estão disfarçados, estão meio cegos, porque muitos eles vivem falando mal de tudo quanto é denominação, tudo quanto é igreja, não presta, não serve, é isso e aquilo. Mas aí, se você parar para pensar, então só aonde ele está que presta? Todo mundo está errado, só ele presta? Você entende? Então ele fala de uma maneira que agrada só ali, aquele povo ali. Ele está falando para agradar. Mesmo falando mal dos outros, está agradando alguém. Porque quando alguém faz algo, toma algumas atitudes que afasta o povo ali que ele está rebanhando de si, ele muda. Como ele está agradando, falando mal de outro, está agradando aquele povo dele, ele continua. Está vendo como o diabo é sujo? Não quer dizer que a pessoa falando mal, falando besteira, se colocando como juiz, porque só temos um juiz. Só temos um juiz. É o Deus vivo. E é Ele que vai julgar as obras de cada um. Então não caia no laço, não caia nesse laço. E tem uma passagem na palavra que eu gosto muito, porque me ajuda a permanecer. Eu estou falando para você que caminha na fé com Deus e está sendo bombardeado com a internet. A internet é uma bênção de Jesus, né? Por exemplo, esse vídeo aqui, ele alcança 3 a 4 países, pessoas que põem lá a tradução e ouvem. E tem alguns que nem precisam traduzir. Na Angola nem precisa, que eles conseguem entender o português, assim, as palavras em português. Uma bênção. Mas também a internet, na mão daquele que quer ser usado pelo diabo, vai destruir vidas, vai destruir família, e o diabo quer destruir a fé. Você está ouvindo uma palavra de fé, mas tem alguém agora também ouvindo uma palavra para destruir a fé. Aí o que ele faz? Ele começa a falar mal do padre, do pastor, do evangelista, da igreja. Nada para ele presta, só ele é certo. E sendo que Jesus Cristo não ensina a gente a ser assim. Jesus estava aqui na terra e ele estava no templo ou nas sinagogas ensinando a palavra de Deus. E a gente vê muita gente falando mal de pessoas que se congregam em igreja, sendo que Jesus nunca disse, pare de ir para a igreja. Pelo contrário, Jesus ensina que eu devo me congregar e não deixar de me congregar, como é costume de alguns. Você está vendo a diferença? Então, o maligno, ele vê que ele está falando besteira e está agradando alguém, ele continua. Ele continua. E Deus permite o perverso fazendo. Deus permite ele falando. Então guarde o seu coração, porque o evangelho, ele não vai vir para
agradar homens. Não, o Evangelho veio para eu servir a Deus de todo o coração, de toda a minha alma e de todo o meu entendimento. E Ele quer fazer isso na sua vida. Dê atenção para Ele, para a palavra de Deus e se fortaleça em Deus. Esqueça os homens, porque esses mesmos homens que falam mal da palavra, eles vivem na mão de Satanás. E eles não se importam. E aonde é que está escrito isso? Aqui, ó. Jesus falou: quem comigo não ajunta, espalha. Se eu não estou fazendo isso daqui, ó, com o povo de Deus, se eu não estou dando a palavra de Deus para o povo, então eu estou espalhando, estou falando mal. Então guarde o seu coração, porque você vai precisar da sua fé todos os dias da sua vida. Vamos orar. Oh, maravilhoso Deus, guarda, Pai, o coração dessa pessoa. Essa mensagem foi em caráter de alerta. Muitas ovelhinhas do Senhor têm se perdido por causa de homens perversos que têm falado mentiras, anunciado bobagens e têm envergonhado a Tua palavra. Mas, Senhor, guarda o nosso coração de pecar contra Ti. Fortalece esse homem, essa mulher. Eu oro pelos aqueles que estão enfermos, doentes, abatidos. Levanta, meu Deus, dá força para o Teu povo. Em nome de Jesus, consagra essa água e quem beber dela seja abençoado e fortalecido para a glória do Teu nome. Amém. Beba da água. Meu amado, Deus vai nos dar grandes vitórias. É só vivermos para fazer a sua vontade. Que Deus abençoe. Fique na paz.